Lista 5, exercício 15. No circuito abaixo, R igual a 3 ohms, L igual a 50 mH. Inicialmente a chave S1 está fechada e a corrente atinge seu valor máximo. Responda as perguntas abaixo. A. Calcule a energia armazenada no indutor depois que S1 ficou fechada por um longo tempo. Item B. A chave S1 é aberta e S2 fechada ao mesmo tempo. Calcule o valor da energia armazenada e da diferença de potencial no indutor quando a corrente do circuito cair a metade do valor inicial. Item C. Qual foi a energia total perdida por efeito Joule pelo resistor até o instante do item B? Bom, vamos lá. Quando a gente fecha a chave S1, do jeito que ele está colocando aqui, né? Essa chave fechada, a gente só tem esse circuito de fora aqui, ó. Então a fonte alimenta o indutor e o resistor, a corrente aumenta exponencialmente até chegar a um valor máximo. A corrente que está passando pelo indutor é essa corrente aqui. Bom, no item A ele pede a energia armazenada no indutor depois que a S1 ficou fechada por um longo tempo. Se ela ficou fechada por um longo tempo, quer dizer que ela não varia mais. Se ela não varia mais, chegou num estado estabilizado, o d e dt é zero, então o VL é zero. Se o VL é zero, eu só tenho o VR. Então a FEM é igual a VR, isso significa que para o I máximo a gente tem a corrente igual a FEM sobre a resistência. Então é 120 por 3, então a diferença de potencial que é da FEM dividido por 3 ohms, que é da resistência, significa que a corrente é 40 amperes. Essa corrente aumenta então de zero na hora que a chave fecha, exponencialmente até chegar a 40 amperes. Muito bem. E a energia armazenada no indutor? Energia armazenada no indutor, já que passa uma corrente de 40 amperes, é simplesmente meio de L ao quadrado. Isso é meio da indutância, 50 mH, 50 vezes 10 a menos 3, vezes 40 amperes ao quadrado, isso é 40 joules, é a quantidade de energia armazenada no indutor quando a corrente estabiliza, certo? O indutor ele armazena energia passando corrente por ele. Bem, respondido o item A, vamos ao B. A chave S1 é fechada, aberta, e S2 é fechada ao mesmo tempo. Quer dizer, está passando uma corrente pelo indutor. Se eu abro S1 e fecho S2, eu passo a ter somente esse circuito. Mas quando eu fecho o indutor, faz com que a corrente se mantenha ao mesmo valor. Sobre o indutor não há variações instantâneas de corrente. Então, o que ele quer é valor da energia armazenada e a diferença de potencial no indutor quando a corrente do circuito cair a metade do seu valor inicial. Bom, a corrente vai cair exponencialmente. Vai cair exponencialmente da forma corrente inicial, que é o 40 amperes, é elevado a menos T sobre tal, onde tal é o tempo característico de subida ou descida da corrente no circuito LR. O tal, na verdade, é L sobre R, isso é 50 mH dividido por 3, 17 milissegundos é o tempo tal. Em 17 milissegundos, a corrente cai 63% do seu valor, isso é até 37% do seu valor. Mas ele quer só o tempo pelo qual ela cai somente a metade, né? Ou melhor, o tempo não. Ele quer a energia armazenada e a diferença de potencial no indutor quando a corrente cai pela metade. E o que a gente faz para isso? Considera I igual a I0 sobre 2, isso é I igual a 20 amperes, né? Porque a corrente inicial é 40, então I igual a 20 amperes, consequentemente E elevado a menos T sobre tal é igual a meio. Certo? Que aqui fica I0 sobre 2, então esse termo aqui é meio. Bem, e a energia armazenada no indutor? A energia armazenada no indutor é meio da indutância, 50 vezes 10 menos 3, vezes 20 ao quadrado, que é a corrente, que é metade da corrente que está passando no indutor nesse instante. Então, dessa forma, a quantidade de energia armazenada no indutor é 10 joules. E a diferença de potencial no indutor? A diferença de potencial no indutor é simplesmente L, d e dt. Derivando esse termo
da corrente, né, fica menos L e 0 sobre tal elevado a menos T sobre tal. Bom, mas o tal é L sobre R. Então L corta com L, fica I0 menos I0 I0 elevado a menos T sobre tal. O meu VL igual a menos VR. Certo? Isso é razoável, porque nesse circuito, quando fecha a chave S2, eu só tenho os dois elementos do circuito. Isso é, a polarização da diferença de potencial sobre o indutor é inversa da polarização da diferença de potencial sobre o resistor. A corrente está diminuindo. Se a corrente está diminuindo, a polarização posterior ao indutor é maior do que a anterior. Certo? Ele gera essa polarização, tentando fazer com que a corrente não diminua. Mas no resistor não depende se a corrente está aumentando ou diminuindo. Se a corrente está indo neste sentido, o potencial anterior é maior que o posterior. Por quê? Porque é essa diferença de potencial que faz com que as cargas se movam no resistor nesse sentido. O indutor depende da variação. Então, por isso, VL é igual a menos VR. Certo? Mas o VR é RI. Então, dessa forma, fica 3 vezes 20, isso é 60 volts. É a diferença de potencial sobre o indutor. Sobre o indutor, que é menos 60 volts, no resistor é mais 60, eu mantive o sinal, só por uma questão de construção da expressão. Mas a ideia é, a diferença de potencial no resistor é 60 volts, o potencial nesse ponto é igual a esse, o potencial nesse ponto é igual a esse, então a diferença de potencial é a mesma, a diferença de potencial no indutor é 60 volts, respondendo item B. No item C, qual foi a energia total perdida por efeito Joule pelo resistor até o instante V? Bem, a energia inicial, quando a chave S2 fecha, a energia potencial no indutor, a energia acumulada no indutor, ela é 40 joules, certo? Quem é o fornecedor de energia nesse processo? É o indutor. O indutor é o que tem energia. A energia dele vai diminuir porque ela vai ser perdida por efeito Joule em cima do resistor. Quando a corrente cai à metade, a energia armazenada do indutor é de 10 joules. Olha, se ele tinha 40 joules antes da chave ser fechada, a chave fecha, a energia dele cai a 10, então, consequentemente, a energia inicial sobre ele é 40, a energia final dele é 10, então a diferença de potencial, a diferença de energia sobre o indutor é menos 30 joules, isso é, a energia diminuiu em 30 joules. Ora, se ela diminuiu em 30 joules, quem foi que perdeu essa energia? O resistor. Então a energia perdida por efeito Joule em cima do resistor é de 30 joules, que é aquela perda de energia no indutor. É isso.